Gurizada, a barca não é boa. É o que a gente tem para falar para vocês. Depois da apresentação do Rafael Lima como novo dirigente, né, vice-presidente de futebol, através do presidente Odorico Roman e do Dutra Júnior, eles apresentaram o Rafael. O Rafael respondeu as perguntas que eram necessárias e o que está acontecendo no Grêmio no dia de hoje. E eu quero trazer para vocês esses detalhes e o que me pareceu, o que me mostrou e, claro, justamente aliado com o que eu sei a respeito do momento do Grêmio agora. Então dá esse like para nós aí. Quem está chegando agora não me conhece, prazer, eu sou o Léo Nascimento, faço cobertura do Grêmio, estou também falando um pouco de seleção brasileira por conta de Copa do Mundo, mas segue a gente aí, dá essa moral que vocês vão ter muito conteúdo, tanto aqui no vídeo quanto Reels, e também lá no meu Instagram, @leonascimentosilva. Nascimento Silva. Então, falando um pouco aqui do que aconteceu, fiquei abismado, fiquei preocupado. O Grêmio, ele está se contradizendo em muito do que foi dito no início do ano, porque foi dito agora. Mas vamos lá, vamos começar pelo presidente, que, claro, o Dutra Júnior, ele apresentou, o Dutra Júnior depois falou também, deu boas-vindas ao Rafael, assumindo que já estava programada essa mudança, né, de função, né, do Dutra Júnior, colocando o Rafael no lugar. Ele já sabia no início do ano que ele ficaria, no meio do ano ele assumiria essa posição, então ele meio que estava integrado o que estava acontecendo. Mas o fato é que ele mesmo acabou se perdendo. Mas vamos lá, o presidente Odorico Roman, antes de falar a respeito da saída, né, do Arthur, ele fala assim: o Arthur, lá em 2017, quando eu comecei como vice-presidente, quando eu estava vice-presidente, o Arthur fez aquele jogo emblemático, né, e eu acredito muito que se ele tivesse junto com o Maicon naquela final do Mundial contra o Real Madrid, a história podia ter sido outra. Bom, isso aqui já mostra que tudo o que aconteceu na virada do ano e ele sendo eleito mostra em que ele ainda está ressentido com aquele fato, mas ele tenta se autopromover pelo Arthur naquela época, sendo um dos principais jogadores surgindo no Grêmio, e agora a força que ele fez, uma força-tarefa junto com o Dutra, no início do ano, uma reunião com a família do Arthur para trabalhar em cima da permanência dele. Olha como se contradiz. Há pouco tempo o Dutra deu uma entrevista dizendo que continuava conversando com a família, conversando com a Juventus para tentar fazer com que o Arthur fique e tal. Mas o que foi divulgado, principalmente nas negociações, não chegaram. Não é isso que está acontecendo. Então se contradiz exatamente todas as informações que a gente tem. O que estava sendo dito com o que ele falou? Que o Grêmio estava tentando, fazendo todos os esforços possíveis para ficar com o Arthur. E a gente sempre quis o Arthur, essa é a principal fala. E aí, do nada, o Arthur não fica mais no Grêmio. Mas nessa janela, desse espaço onde o Grêmio vai fazer todos os esforços e o adeus do Arthur, tem algo que o Grêmio fez. Arthur, resolve. Resolve que a gente vai acertar aqui. E aí o Arthur resolveu e chegou na hora de sentar com o Grêmio, não resolveu. O Grêmio não resolveu. E o Arthur é mais do que justo os valores que ele pediu. O Arthur, falei aqui no meu stories do meu Instagram, o Arthur é o jogador que ele faz o time rodar, ele se paga, ele é um jogador que vai lutar, e mostrou isso no ano passado, que muitas vezes sozinho ele salvou o Grêmio numa derrota, não fazendo gols, mas talvez impedindo, né, junto com seus companheiros, a liderança dele dentro de campo, posicionamento para o Grêmio vencer algumas partidas, talvez até empatar e não correr risco, de cair, como aconteceu no ano passado, que ficou naquela linha ainda. O Grêmio ficou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, graças a alguns jogos também que ajudaram, né, nesse contexto. Mas o Arthur se paga. Se tu ficar 3 anos com o Arthur, se paga. É muita grana para um jogador. Ele tem 29 anos, vai fazer 30 em agosto. Esse é o detalhe, o Arthur tem 29 anos. Ele vai fazer 30. O Grêmio precisava era liberar todos os outros que ganham um monte de grana e não estão dando resposta e ficar com ele. O Grêmio agiu errado nesse momento. Mas vamos lá. Aonde tem a contradição? O Rafael Lima se apresenta, e aí ele diz exatamente que o Grêmio fez tudo e que o Arthur
não está adequado, né? Não chegou aos valores que o Grêmio podia pagar, porque o Grêmio está austeridade financeira, está buscando. Agora, e os jogadores que ganham 1,5 milhão, 1,8 milhão, 2 milhões? Né? Eu estou falando aqui de William, estou falando de TT, que veio nessa janela, o Grêmio pagou divulgado 7 milhões de dólares pelo TT e ele não deu resposta, fez 2 gols, deu 2 assistências, seria mais do que uma obrigação dele, em 6 meses fazendo o mínimo, né? E ainda está pouco, ele tá menos do que pouco. Então, o Grêmio agiu errado. O Grêmio foi lá e fez um investimento. A primeira coisa que queria, que era o TT, foi lá e trouxe o TT. Era para fazer um acerto com o empresário, para trazer o empresário de volta, porque tem Thiaguinho, tem tem Pedrinho, Pedro Gabriel, né? Para poder fazer com que esses jogadores fiquem no clube, né? Ou consiga colocar para vender, talvez aproximar o empresário. Tudo certo, tudo é válido. Mas tu fazer um investimento desse nível em cima do TT não era possível. E aí tu libera o Arthur, sem falar que o Grêmio trouxe o Nardoni, trouxe o Léo Pérez, que ainda não deram retorno, e o Grêmio tá apostando no Nardoni como substituto do Arthur. Esse é o investimento, entendeu? Se o Arthur tivesse dito, tá, eu fico por 1,5 milhão, o Grêmio ficaria com o Arthur e com o Nardoni? O Grêmio tem 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Vocês acham que com esse elenco que reduzido que vai ser, o Grêmio vai disputar as 3 competições? O Grêmio não vai disputar as 3 competições. Não tô aqui fazendo tempestade em copo d'água só porque o Arthur saiu. Eu tô falando pelo que virá. O que virá agora. O Grêmio vai sofrer. O torcedor vai sofrer. A direção tá correndo os torcedores do clube, assim como fez Alberto Guerra. Quando começou o ano, todo mundo disse, tá, agora o Grêmio tem uma gestão, o Marcelo Marques está por trás, o Celso Rigo está por trás, vamos apoiar, vamos para cima, vamos fazer as coisas acontecer, vamos apoiar o clube. Beleza. Só ver os últimos jogos. Já começou a assumir os torcedores. E vai começar de novo. Se eles não derem uma resposta já, pela perda do Arthur, vai acontecer. Sabe por quê? Porque vai sair Vieri, vai sair o Gabriel Mack, e vai sair outros jogadores, inclusive aqueles que não vão conseguir renovar, e o Grêmio vai fazer o quê? Pelo visto, vai afastar jogador. Nós estamos falando de Amuso, estamos falando de Carlos Vinícius. Apesar do Carlos Vinícius, se jogar mais alguns jogos, ele atinge a cláusula automática de renovação para mais um ano. O Grêmio quer renovar por 2. Olha que louco. O Grêmio está forçando uma renovação para 2 anos, para 2028, e o jogador está pedindo um pouco mais de salário. Tu acha que o Grêmio vai pagar? O Grêmio vai renovar por aquelas bases. E aí ele vai se manter em 2027 e vai encerrar o contrato. E vai embora. Se ele não encerrar esse ano, vai começar, né? Vai pedir, talvez não seja o perfil dele, pedir para não jogar, porque os jogadores que vão fazer o time, que faria um time jogar e manter uma estrutura, o Grêmio está mandando embora. Nós estamos falando do Arthur, vai sair o William, vai sair Marcos Rocha, Carlos Vinícius, Amuso. Cara, André Henrique não vem jogando, mas seria uma boa de sair para liberar folha. O Pavon tá pedindo renovar, o Grêmio tá tentando renovar e tá pedindo um salário maior, encerra o contrato dele agora. Cara, é muita coisinha, é muita incompetência. Vamos falar assim, é contraditório o que eles falaram no início do ano para ganhar voto, ganhar eleição, pelos que estão fazendo agora. A torcida vai correr. Isso tá claro. Austeridade financeira, as declarações sobre o Arthur, jogadores que estão para sair, a gente está fazendo uma reformulação. Ele coloca, o Rafael Lima fala a respeito dos jogadores que estão sendo colocados, né, que o Grêmio vai fazer, vai sair, e aí fala se o Grêmio vai repor, vamos buscar de acordo com as necessidades do clube, né, mantendo uma austeridade financeira. Quem é que virá para o Grêmio com austeridade financeira, sabendo que o Grêmio está tentando ajustar? É o jogador que vai vir aqui para tomar pau o tempo inteiro da torcida, da imprensa, porque não deu resposta, porque não tem qualidade para jogar e vestir a camisa do Grêmio. Diz para mim, quais são os jogadores que o Grêmio pode contratar? Vai vir jogador só para embolsar, só para ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí. Vai ser difícil botar jogador que queira dar resposta para ganhar alguma coisa.
para ter uma promessa futura. Não vai, se o clube está sem grana e quer ajustar isso, não vai ter resposta. Não vai ter. Isso foi o que o Grêmio fez com o Arthur, é só o início do que vai acontecer nesta janela. E aí nós estamos falando de jogadores que não têm reposição. Estamos falando de Arthur, estamos falando de Vieira, estamos falando de Gabriel Meck. E aí o Amuso, que é o principal jogador, já vai estar descontente. Se o Grêmio anunciar a renovação de contrato dele, eu duvido que o Grêmio vai pagar para ele 1,2 milhão, 1,5 milhão, como ele está pedindo. Duvido. É outro jogador que vai embora em seguida. E não vai se manter. O Grêmio vai cair de rendimento. E vai ser tudo nas costas do treinador. Bom, sobre o trabalho do treinador, não preciso nem falar. Eu vou trazer tudo no meu Instagram. E eu quero que vocês dêem uma olhada lá. Porque a coisa é crítica. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com muito mais.